Um trabalhador de verão de 17 anos é enganado de propósito pelo seu chefe para trabalhar no matador da gangue mais cruel do país R. Ele acha que é só um simples trabalho de abater porcos, mas descobre que as costelas de porco que ele corta todas têm vestígios de terem sido coladas com um pó branco desconhecido vazando pelas rachaduras. Percebendo que está envolvido em algo ilegal, o garoto liga secretamente para o seu chefe, dizendo que quer voltar para casa, mas seu chefe usa a mensalidade da faculdade de sua irmã e as dívidas de sua mãe para ameaçá-lo a ficar mais um mês. Queimando de raiva, ele não tem escolha a não ser cerrar os dentes e aguentar. Ele volta para o matadouro, fingindo que nada aconteceu e continuando a trabalhar. Mas, inesperadamente, um cara responsável por mover as costelas de porco cheias de droga acidentalmente as derruba e quebra no chão. No instante, um pó branco jorra das costelas quebradas. Vendo isso, o chefe careca que vigiava o local explica apressadamente, em pânico: tem um pouco de pó de osso a mais flutuando por aí. Não se preocupem com isso, continuem o bom trabalho. Ouvindo isso, Maru só pode continuar fingindo que não entendeu nada e acena com a cabeça. O chefe careca então repreende seu subordinado enquanto pega as costelas do chão. Sentindo-se culpado, o subordinado pergunta ao chefe careca em sua língua: chefe, o açougueiro de porcos não é do país H. Ele deve saber que isso são substâncias ilícitas, certo? Além disso, ele não entende a nossa língua. Mas assim que ele termina de falar, o rosto do chefe careca fica horrível. Seu idiota! Esse cara do país H entende. Com isso, ele saca uma pistola e a aponta para a cabeça de Maru. A reviravolta repentina joga Maru no desespero. Ele trabalha duro batendo porcos todos os dias apenas para sustentar sua família, e agora está prestes a morrer sem explicação em uma terra estrangeira. Neste momento, uma intensa vontade de sobreviver explode no coração de Maru. Apenas um segundo antes do chefe careca puxar o gatilho, Maru balança sua faca de açougueiro sem hesitar. E instantaneamente decepa a mão que segurava a arma. Olhando para a mão cortada, Maru não consegue deixar de lembrar o que seu chefe lhe disse uma vez: porcos e humanos compartilham 95% de semelhança genética. E acontece que você é um açougueiro nato. Você consegue observar instantaneamente como abater da maneira mais letal. Um dia, você não será capaz de dizer se está matando uma pessoa ou um porco. Enquanto o corpo do chefe careca cai no chão, Maru mal consegue acreditar que ele realmente abateu uma pessoa como um porco. No entanto, assim que ele perde o foco, o subordinado avança de repente e pega Maru desprevenido. Ele o joga contra a mesa de trabalho e bate na cabeça de Maru violentamente. Hoje era para ser o dia em que meu irmão ia pedir a namorada em casamento. É tudo sua culpa, seu maldito açougueiro de porcos do país H. Você estragou tudo. Com isso, ele cerra o punho, pronto para esmagar a cabeça de Maru. Vendo isso, Maru balança instantaneamente sua faca de açougueiro e a crava na barriga grande do subordinado. Mas, inesperadamente, isso não lhe causa dano algum. Pelo contrário, apenas alimenta ainda mais sua raiva. Ele estende suas duas mãos grandes, prestes a quebrar o pescoço de Maru, e uma sufocação intensa e instantânea se instala. A consciência de Maru começa a desaparecer. Em seu torpor, ele ouve a voz de seu chefe explicando com um leitão: os ossos de um porco são duros e sua gordura é espessa. Se você não tiver cuidado, a faca ficará presa. Então, como açougueiro, você deve se lembrar do melhor caminho para evitar os ossos e cortar a gordura. Mas não se preocupe muito. Se for você, seus instintos encontrarão esse ponto. As palavras de seu chefe soam como um alarme, trazendo a consciência de Maru de volta instantaneamente. Ele imediatamente torce a lâmina com força no local onde havia cravado a faca. Evitando o osso e abrindo a barriga do subordinado, ele acaba completamente com o capanga destemido. Olhando para os dois homens deitados em poças de sangue, Maru não consegue deixar de sentir uma náusea física. Ele não teve escolha a não ser matá-los para salvar a própria vida. Se ele se entregasse à polícia, eles acreditariam nele. E mesmo que a polícia não o processasse, a gangue não o deixaria em paz. Então, Maru decide imediatamente queimar tudo. Mas, inesperadamente, neste momento, de repente, alguém aparece com uma metralhadora, sem dizer uma palavra, começa a atirar descontroladamente em Maru no andar de baixo. Maru foge imediatamente com as mãos na cabeça, correndo para o único lugar onde pode se esconder: a câmara frigorífica. Mas, aos olhos do homem, aquilo é simplesmente uma armadilha mortal. Ele empunha sua arma e começa a procurar lentamente pelo garoto escondido. Mal sabe ele que Maru está, silenciosamente, tirando o sapato. E o esconde nas sombras como isca.
Como esperado, o homem, confundindo com seu alvo, atira descontroladamente no sapato. Maru aproveita a oportunidade e chuta as carcaças de porco penduradas no suporte de metal. Em um instante, o homem é derrubado no chão por uma fileira de carcaças de porco que deslizam rapidamente. Sem hesitar, Maru salta para cima dele e crava a faca de açougueiro fundo no ombro do homem. Vendo isso, o homem não consegue deixar de zombar dele. Seu idiota, se vais esfaquear alguém, deverias esfaquear o pescoço. Dito isso, ele ergue triunfantemente a metralhadora em direção à cabeça de Maru, mas bem quando está prestes a puxar o gatilho. Ele descobre que seu dedo está completamente imóvel. Acontece que Maru sempre se lembrou do ensinamento de seu chefe. Seja um porco ou uma pessoa, esfaquear o ombro irá paralisá-los. Então, o homem imobilizado só pode assistir enquanto Maru acaba com ele com um só golpe. Finalmente, enquanto observa o fogo consumir toda a fábrica e queimar todos os vestígios do que aconteceu, Maru finalmente se sente aliviado e embarca no voo para casa. Mas, bem quando ele pensa que tudo acabou e abre alegremente a porta de casa com presentes, ele só encontra seu lar em completa desordem. E uma costela de porco quebrada no chão. Maru sente um calafrio na espinha. Ele não consegue entender porque essas malditas substâncias ilícitas estão em sua casa, mas antes que possa raciocinar, um grupo de pessoas surge ameaçadoramente das sombras. A primeira reação de Maru é pensar que a gangue veio caçá-lo. Aterrorizado, ele decide ir com tudo para derrubá-los, mas, inesperadamente, o homem de óculos saca um distintivo e se apresenta como o detetive Antaishik, do Departamento de Narcóticos, pedindo para Maru acompanhá-los. Essas palavras fazem Maru pensar instantaneamente nas pessoas que ele matou no país Rua Ansioso. Ele pergunta à polícia porque querem falar com ele. Antaishik diz com uma expressão sombria, porque sua mãe usou substâncias ilícitas. Ao ouvir isso, Maru mal consegue acreditar. Desde que a família faliu. Embora sua mãe ainda gastasse de forma extravagante, ela nunca ultrapassaria os limites a ponto de usar drogas. Mas, no hospital, a aparência de sua mãe, torturada até a beira da loucura, força Maru a aceitar essa terrível realidade. Vendo isso, Antaishik pega a costela de porco que escondia as drogas e pergunta seriamente a Maru: você sabe quando sua mãe começou a usar drogas? Você não sabia de nada sobre essas substâncias ilícitas? A enxurrada de perguntas deixa Maru um tanto em pânico. Mas ele se força a manter a calma e afirma não saber de nada. No entanto, Antaishik percebe a sutil mudança em sua expressão. Ele entrega seu cartão de visita e encerra a conversa por conta própria. De volta ao carro, Antaishik reflete e ainda sente que Maru pode estar escondendo algo. Ele ordena a seus subordinados que investiguem Maru secretamente. Enquanto isso, Maru, completamente inconsciente de que está sendo vigiado pela polícia, está quebrando a cabeça, tentando descobrir quem faria uma coisa dessas com sua mãe, quando seu chefe, Ong Jin-ho, liga de repente. Meu caro Maru, você recebeu as costelas com drogas que eu te enviei. Achou que era a gangue, não é? Como é que eles saberiam onde você mora? Naquele momento, ao saber que o culpado é Ong Jin-ho, a quem ele respeitava como um pai, a voz de Maru falha e ele pergunta o que fez de errado, mas Ong Jin-ho responde alegremente: o nosso Maru não fez nada de errado. Na verdade, é porque você é um açougueiro genial, que eu quero trabalhar com você para sempre. Ao ouvir isso, Maru xinga, furioso: você destruiu a minha família. E ainda tem a coragem de dizer uma coisa descarada dessas. Mas Ong Jin-ho diz para ele não se animar muito. Naru está na nossa empresa dizendo que quer muito te ver. E com a sua mãe agora viciada, você vai precisar sustentar a Naru. Você deve estar precisando muito de dinheiro, né, Maru? Você sabe quanto dinheiro dá para ganhar matando uma pessoa? Nós nunca fomos uma empresa comum de abate de porcos. Aquelas habilidades que eu te ensinei não eram para cortar porcos. De qualquer forma, vou mandar o melhor carro para te buscar. Venha trabalhar hoje, vamos matar pessoas juntos, entendeu? Enquanto Ong Jin-ho desliga, Maru finalmente entende que foi enganado e usado pela pessoa em quem mais confiava. Ao descobrir a verdade, ele não consegue mais reprimir a raiva em seu coração. Apenas um pensamento preenche sua mente: vingança. Enquanto isso, Baek Sik-ho, um gerente da World Pecuária, e o gerente Choi Do-yeol receberam a ordem de Ong Jin-ho para buscar o novo recruta e trazê-lo para a empresa. Eles estão discutindo sobre quem deveria ir buscá-lo. Eles até recorrem ao uso de armas para resolver a questão. No final, Choi Do-yeol cede. Afinal,
o simplório Bicycle só causaria problemas lá fora. É melhor deixá-lo aqui para vigiar o carro. Mas, ao anoitecer, Bicycle é acordado por um gato de rua. Choi Do-yeol ainda não apareceu. Então, para descobrir o que está acontecendo, Bicycle vai direto para a casa de Maru. Depois de abrir a porta que estava entreaberta, ele vê a sala de estar cheia de sinais de luta e, no quarto, alguém está deitado de bruços. Vendo isso, Bicycle não consegue deixar de reclamar. Esse cara disse que ia buscar o novato. Mas em vez disso mandou para o outro mundo. Com isso, ele levanta o pé para chutar o corpo no chão, mas quando vê o rosto, claramente, ele fica completamente chocado. A pessoa morta é, na verdade, Choi Do-yeol. Olhando para essa cena inacreditável, Bicycle imediatamente saca seu martelo de ferro e ri loucamente. Os veteranos vieram de tão longe para te dar as boas-vindas. E você ousa usar uma faca? Isso vai tornar impossível você sobreviver neste ramo. Ouvindo isso, Maru aparece com uma faca curta e pergunta com uma expressão distorcida: Você também é da World Pecuária? No momento em que ele recebe uma resposta positiva, Maru imediatamente avança e brande sua faca curta contra Bicycle. Mas, inesperadamente, com apenas um golpe de seu martelo de ferro, Siko instantaneamente estilhaça sua faca curta. Ele até continua, balançando seu grande martelo de ferro para esmagar a cabeça de Maru. Neste momento, completamente sem saber que Maru está em perigo, o departamento da World Pecuária está preparando uma festa de boas-vindas para Maru. Sob a liderança de Yong Jin-woo, o gerente Oh Jun-sik, também um gerente, simplesmente não consegue entender por que enviaram o gerente Baek para buscar o novato. Porque o gerente Baek é uma figura lendária. Ele uma vez derrotou incontáveis bandidos e gangsters com as próprias mãos. E se tornou o governante de toda a área. Mas o que realmente o consagrou foi o martelo de ferro que Yong Jin-woo lhe deu. Quando a maior força física é combinada com a arma mais forte, o gerente Baek com seu martelo se torna o touro imparável. De fato, assim como o Jun-sik diz, Maru mal começou a lutar e já está apanhando de Bicycle, sem ter como se defender. E, estranhamente, Maru descobre que Bicycle não é apenas forte. A velocidade de seus ataques está ficando cada vez mais rápida. E mais rápida durante a luta. Enquanto Bicycle lança outra onda de ataques, Maru só consegue se esquivar com todas as suas forças, enquanto usa a lâmina restante para cortar o corpo do oponente. Então, aproveitando uma brecha, ele se prepara para esfaquear com força em um único golpe. Inesperadamente, Bicycle de repente vira a cabeça e morde a ponta da faca. Ele zomba de Maru: Você é um fracote. Você não serve nem para me fazer cócegas. Assim que ele termina de falar, de repente desfere um chute violento. Agarra a perna de Maru e o pega de surpresa, arremessando-o e esmagando-o contra a parede de cimento, abrindo um buraco. Ao ver Maru ainda vivo depois de um dano tão pesado, Bicycle não consegue deixar de suspirar. Que interessante. Agora você vai provar o martelo. Mas, nesse momento, ele descobre que seu pulso está jorrando e pingando sangue. Ele não esperava que Maru fosse tão traiçoeiro. Atacando o mesmo ponto repetidamente. Queimando de raiva, ele imediatamente levanta o martelo de ferro, reunindo toda a sua força para acabar com este jogo. Enquanto isso, do outro lado, os preparativos para a festa de boas-vindas de Yong Jin-woo finalmente estão prontos. Ao ouvir seus subordinados discutindo a força do gerente Baek, Yong Jin-woo diz que o gerente Baek é, de fato, o mais forte entre os gerentes e funcionários. Mas para Maru, que está prestes a ser promovido a chefe de seção, isso não é necessariamente verdade. O gerente Baek é o touro imparável, mas não importa o quão poderoso seja o touro. Ele é apenas gado. E gado, não importa quão forte, nunca pode vencer um açougueiro. Nesse momento, Bicycle, derrotado no chão, finalmente percebe que os ataques aparentemente aleatórios de Maru estavam, na verdade, todos mirados em seus nervos, e ele calculou que todos se romperiam de uma só vez quando ele usasse sua força total. Isso faz Bicycle ganhar um novo respeito pelo novato à sua frente. Para este touro, que foi poderoso por toda a vida, ser abatido por um verdadeiro especialista é uma morte sem arrependimentos. Depois que Maru finalmente lida com os dois gerentes que a Pecuária Mundial enviou para recebê-lo, ele vai imediatamente para a empresa, irradiando uma intenção assassina, e vê todos os funcionários celebrando com entusiasmo sua promoção a chefe de seção. Com uma expressão sombria, Maru joga 2 crachás no chão.
Nesse momento, os funcionários, sem saber de nada, pensam que são presentes que o chefe de seção trouxe para eles. Eles ficam imediatamente empolgados e declaram que seguirão seu querido chefe de seção até a morte. Mas quando as fotos de Bakshiko e Choi Do-il aparecem nos crachás, todos instantaneamente caem em um silêncio mortal. Então, todos eles, simultaneamente, sacam suas armas e entram em estado de combate. Vendo isso, Maru fecha a porta do armazém e se vira, dizendo cruelmente para esses porquinhos virem para cima dele todos de uma vez. Enquanto o grupo avança em massa, Maru imediatamente dança por entre a multidão, com sua faca e martelo de ferro. Enquanto isso, Hong Jin-ho senta-se na área de observação, admirando as habilidades de faca requintadas de Maru. Ele até mesmo não consegue evitar pegar bastões de torcida. E torce apaixonadamente para que Maru acabe logo com todas aquelas pessoas. Embora os humanos pensem que os porcos são animais dóceis, eles às vezes atacam humanos. Portanto, o primeiro passo para um açougueiro abater um porco é deixar o porco inconsciente com um único golpe. O segundo passo é sangrar o porco, perfurando tanto a artéria carótida quanto a veia jugular. O terceiro passo é começar a esfolar e oficialmente abater o porco. Neste momento, Maru aplica todas essas técnicas com uma precisão magistral. Em apenas alguns minutos, ele derruba mais da metade das pessoas. Vendo alguns retardatários ainda encolhidos no canto, Maru caminha impiedosamente em frente e balança seu martelo de ferro para acabar com eles também. Mas nesse momento, Hong Jin-ho aparece de repente e segura o martelo de 100 libras com uma mão, sorrindo. Ele esmaga o martelo de ferro com as próprias mãos e diz: Maru, eu não te disse. Mais cedo ou mais tarde, você não será capaz de dizer se está abatendo uma pessoa ou um porco. Com isso, sua outra mão pega um bolo e o esmaga com força no rosto de Maru. Hong Jin-ho já esperava que as coisas se desenrolassem assim, porque Maru, como ele, é um açougueiro. Então, ele levanta a mão e aponta para trás, dizendo para Maru parar de brincar com porcos e entrar. Onde ele já preparou tudo. Mas Maru só quer saber onde Naru está. Ele não está aqui para se juntar a eles. Mas, bem quando os dois estão em um impasse, a outra subordinada de Hong Jin-ho, a contadora Ji Yun-yang, de repente se agacha no chão com lágrimas nos olhos, de coração partido depois de provar um pedaço do bolo destruído. Ela de repente se levanta com lágrimas escorrendo e exige saber quem foi tão cruel a ponto de jogar o bolo no chão. O Jun-shik, caído no chão, quer dizer que foi Hong Jin-ho. Mas é subitamente silenciado por um pezão. Hong Jin-ho, inesperadamente, aponta para trás de Ji Yun-yang. E os outros dois subordinados, espertamente, seguem seu chefe, apontando na mesma direção. Ao se ver falsamente acusado, Maru tenta se explicar. Mas a furiosa Ji Yun-yang saca uma pistola e dispara imediatamente contra Maru. E segue com uma rajada impiedosa de tiros. Nesse momento, Maru sabe muito bem que para subjugar um atirador, ele precisa encontrar uma forma de diminuir a distância, mas, inesperadamente, Ji Yun-yang toma a iniciativa e, desesperada, salta para a frente. Maru rapidamente ataca com a palma da mão para bloquear a mão armada de Ji Yun-yang, mas, inesperadamente, Ji Yun-yang muda imediatamente seu método de ataque. Chuta-o com força, agarra seu colarinho e lhe dá uma surra. BAM. 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 Dessa vez, Hong Jin-ho, que assistia ao show de camarote, avisa Maru: cuidado, Ji Yun-yang é a força de ataque mais forte criada pelo povo. Assim que ele termina de falar, as pernas de Ji Yun-yang de repente se enrolam no corpo de Maru, com as duas mãos segurando a pistola apontada diretamente para sua testa. Ji Yun-yang, como a melhor agente que fugiu do País H, encontrou Hong Jin-ho pela primeira vez na cena de um crime dele. E no momento em que Hong Jin-ho a viu, ele ficou muito chocado. Essa garotinha não só tinha derrotado brutalmente centenas de pessoas, mas também comia como um porco. Vendo isso, Hong Jin-ho usa seu machado para lhe entregar uma garrafa de Coca-Cola, dizendo para a garota respirar um pouco antes de comer mais. Ji Yun-yang não se faz de rogada e pega a coca, engolindo tudo com sons de glab, glab, glab. Hong Jin-ho não faz nenhum esforço para esconder sua admiração por ela. Ele pega o celular e diz a Ji Yun-yang: com esse tipo de transmissão ao vivo de comida, você não só pode comer um monte, mas também ganhar dinheiro. Mas se você me seguir, poderá comer ainda mais do que essas pessoas todos os dias. E ainda ganhar muito dinheiro. Ouvindo isso, Ji Yun-yang, animada, sobe na mesa. Você está tentando me subornar com comida.
Meu espírito ardente nunca se curvará ao dinheiro. Mas quando Ong Jin-ho garante café da manhã, almoço e jantar ilimitados, lanches da madrugada e sobremesas, Ji Yun-yang instantaneamente se ajoelha e diz com sinceridade: eu o servirei com total lealdade. Com isso, ela coloca a comida nos ombros e diz: precisa resolver umas coisas antes de servir seu mestre. Uma semana depois, Ong Jin-ho vê no jornal que uma certa cidade de repente teve um incidente com explosão, e a culpada não era ninguém menos que Ji Yun-yang, a Yang que ele tinha acabado de recrutar. Vendo que o poder de combate de Ji Yun-yang definitivamente não deve ser subestimado. Mesmo que Maru use todas as suas habilidades para bloquear a arma e use sua faca para forçar Ji Yun-yang a se afastar, ele ainda não consegue escapar de levar um chute forte. Ao mesmo tempo, um telefone toca no chão, não muito longe. O espancado Oh Jun-sik só consegue atender o telefone, pensando que é sua preciosa filha, preocupada por ele ainda não ter chegado em casa tão tarde. Mas sua filha diz: mamãe comprou muita enguia e framboesas hoje. E me disse para dormir na casa da vovó esta noite. Então, papai, eu vou ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Ouvindo essa notícia aterrorizante, Oh Jun-sik dá um pulo do chão e, ainda em choque, é atingido inocentemente com força por Maru. Vendo isso, Song-chan e Yelbong rapidamente dizem para Oh Jun-sik se abrigar com eles. Expressam sua inveja por Oh Jun-sik poder comer enguia com sua esposa novamente. Ong Jin-ho é muito compreensivo com isso. Gerente: oh, você pode sair mais cedo hoje. Mas Oh Jun-sik se recusa a ir para casa de jeito nenhum, determinado a ficar e fazer hora extra. Nesse momento, Yelbong, deitado no chão, de repente pergunta: diretor, quem você acha que vai ganhar essa luta? Deve ser a Ji Yun-yang, certo? Ouvindo isso, Ong Jin-ho não consegue deixar de rir. Sim, nossa pequena Yang é uma bela lutadora. Aquela garota luta tão bem quanto come. As habilidades dela são de primeira no ramo. Mas sabe de uma coisa? Ji Yun-yang se tornou humana através de treinamento. Mas Maru, quando ele não sabia de nada, já era um carniceiro nato. Como eu achei tão incrível, comecei a ensinar várias coisas a ele. Mas, para minha surpresa, técnicas que ele levei um ano para dominar com a faca, o Maru aprendeu em apenas um mês. Então, eu o fiz encarar desafios mais difíceis. Dominar este touro furioso leva até mesmo os gerentes mais de uma hora. Mas esse garoto, o Maru, terminou em menos de 5 minutos. Foi quando tive certeza de que o açougueiro perfeito que eu estava procurando estava bem na minha frente. Ong Jin-ho então pergunta a Oh Jun-sik se ele sabe o significado original de açougueiro. Oh Jun-sik, que tem doutorado, responde em caracteres do país H. É Baek Chong. Baek também significa nada, então o significado original de açougueiro é um homem que não tem nada. Ao ouvir a resposta correta, Ong Jin-ho elogia animadamente Oh Jun-sik por ser um grande conhecedor. Exatamente por uma pessoa não ter nada, ela pode absorver e aprender tudo. Claro que não será fácil para o Maru derrotar a Ji Yun-yang. Mas também não podemos ignorar o fato de que Maru está evoluindo constantemente. No fim das contas, a chave para este duelo está em se ele vai dominá-la antes que ela o alcance, ou superá-la antes de ser dominado. Todo mundo quer muito saber o resultado do duelo, mas Ong Jin-ho não tem a menor intenção de deixá-los assistir. Pois ele quer mostrar algo ainda mais interessante para todos. Com um único machado, ele separa instantaneamente Maru e Ji Yun-yang, que batalhavam ferozmente. Ong Jin-ho sorri maliciosamente e se inclina para Maru, dizendo: meu pequeno Maru, venha lutar comigo. Ao ouvir essa declaração absurda, Ji Yun-yang é a primeira a se levantar e protestar. Ela ainda não se vingou pelo bolo. Mas Ong Jin-ho imediatamente saca um cartão VIP. Pegue este cartão e vá comer no buffet do restaurante 3 estrelas Michelin. Ele fecha em 1 hora. Dito isso, ele joga o cartão com força em direção à saída, e Ji Yun-yang, para poder comer carne, esquece na hora a vingança contra o Maru, agarrando o cartão VIP com entusiasmo e saindo toda feliz. Mas, vendo a cena, Maru ataca Ong Jin-ho com uma faca curta na mesma hora. Mas, para sua surpresa, ele é arremessado longe com um único golpe do machado. Essa força avassaladora cede em muitas expectativas de Maru. Então, ao ver o machado balançando à distância, a onda de choque que o acompanha, uma onda de choque invisível, faz Maru se sentir como se tivesse sido cortado. Ele simplesmente não consegue imaginar o quão forte Ong Jin-ho é. Desde que seu pai morreu, Maru se tornou o pilar de sua família. Para ganhar a vida,
ele veio para a World Livestock. Embora as tarefas diárias fossem pesadas. Sinceramente, não era tão ruim, porque havia alguém que o amava como um filho. É por isso que ele sempre confiou tanto nele. Mas o Maru não entende porque Ong Jin-ho o está tratando assim. Pensando nisso, ele ataca Ong Jin-ho com a faca, feito um louco. Tentando usar esse método para descobrir a verdade. Mas Ong Jin-ho o lembra. Seja cortando uma pessoa ou um porco, seus movimentos devem ser limpos e precisos. Quanto maiores seus movimentos, mais fácil é encontrar brechas. E você precisa distinguir entre brechas reais e falsas. Com esse aviso, Maru percebe que atacar as brechas de Ong Jin-ho não vai funcionar. Mas se ele contra-atacar usando os mesmos métodos que usou contra Baek, Siko e Ji Yun-yang, ele só vai apanhar à toa. Bem quando Maru está quebrando a cabeça para pensar em uma estratégia. O rosto de Ong Jin-ho surge de repente na frente dele assustado, Maru recua na mesma hora. Mas ele ainda é cutucado no estômago pelo cabo do machado de Ong Jin-ho. Ong Jin-ho limpa o ouvido e diz: quem é que desvia em linha reta no meio de uma luta? Grave bem isso. Seja atacando ou desviando, se seus movimentos forem muito óbvios, você vai ser atingido. Dito isso, ele levanta facilmente o machado e o Maru com uma mão só. Então, de repente, ele solta o machado e arremessa Maru para longe. Sendo feito de brinquedo desse jeito por Ong Jin-ho. Maru avança de novo, dominado pela raiva. Mas não importa como ele contra-ataque. Ele não consegue ferir nem um pouco o seu oponente. E El Bong, caído no chão. Não há como não suspirar, Ong Jin-ho realmente merece ser chamado de o berserker mais forte e brutal. É absolutamente inspirador, mas O Jun-shik diz. E El Bong não entende nada, o chefe de seção Maru, que consegue acompanhar o ritmo de Ong Jin-ho. É igualmente formidável, estamos testemunhando o nascimento de um monstro neste momento. Ong Jin-ho gira seu machado rapidamente para bloquear os ataques. Embora Maru esteja ficando mais forte enquanto luta, ele está ignorando um aspecto importante. A diferença de tamanho entre ele e Ong Jin-ho. Com apenas um pouco de força, Maru é completamente subjugado por aquele machado enorme. Vendo isso, Ong Jin-ho diz arrogantemente: você realmente consegue me matar assim? Então ele golpeia com força com o machado, ordenando que Maru se levante rapidamente, como pode uma pessoa rastejar no chão como um animal. Ouvindo isso, Maru se levanta cambaleando do chão. Agora, sua única arma foi quebrada. Ele precisa pegar rapidamente uma faca que ainda esteja intacta, mas assim que ele pega uma nova faca, uma mesa é instantaneamente arremessada por Ong Jin-ho. Felizmente, Maru reage rapidamente. Imediatamente se abaixando e cravando a faca diretamente em Ong Jin-ho, mas inesperadamente, Ong Jin-ho de repente se curva e agacha. Os cadarços do pequeno Maru estão soltos, e mesmo assim ele continua correndo por toda parte. E se você tropeçar e cair? Com isso, ele agarra o pé de Maru e o pega desprevenido, jogando no ar. Em seguida, ele balança o machado em direção à sua cabeça, esmagando-o com força contra a parede como se estivesse brincando com uma bola. Vendo Maru sofrer um dano tão pesado, Ang Jun-ho diz que por hoje já chega. Então, ele diz a Maru: você não está curioso para saber por que eu fiz isso? Sabe, aquela fábrica de substâncias ilícitas que você incendiou no país revalia 3.000 bilhões. Com uma quantia tão grande de dinheiro evaporada, você acha que aquelas pessoas vão deixar por isso mesmo? Como você não tem como lidar com eles, eu tive que encontrar um método que eles aceitassem para resolver este assunto. Então, eu transformei sua mãe em uma viciada como prova de punição, e esta batalha é a prova de que você pode pagar esse dinheiro. Maru, venha trabalhar comigo. 3.000 bilhões parece muito. Mas me seguindo, você pode ganhar ainda mais. Eu já arrumei tudo. Venha trabalhar assim que suas feridas cicatrizarem. Depois de matar tantas pessoas. Esta noite, Maru finalmente descobre a verdade, mas ele não entende. Se havia dificuldades, não seria melhor apenas explicar? Por que tornar tudo tão terrível? Mas Ong Jin-ho acha que fazer as coisas dessa maneira é mais interessante. Ouvindo palavras tão absurdas, Maru de repente cobre o rosto e ri loucamente. Eu um dia te vi como meu professor. Meu pai e meu benfeitor, mas você brincou com a minha família. Só porque é interessante. Eu originalmente pensei que você fosse humano. Mas você não chega nem aos pés de um porco, Ong Jin-ho. Não. Deveria ser porco Ong. De agora em diante, eu vou te abater. No momento em que se ouve ser chamado de porco,
Ong Jino perde completamente a cabeça. Você ousa me tratar como um porco? Que insolente. Se você tem coragem, venha me abater. Enquanto os dois começam a lutar, Oh Jun-sik rapidamente escreve seu testamento no chão. Sung-chan e Yel-bong assistem a essa operação completamente confusos. Oh Jun-sik explica com a voz trêmula. Até agora, ninguém viu Ong Jino usar sua força total, porque todos que viram foram envolvidos e morreram. Em outras palavras, para nós, hoje já era. Ong Jino balança seu machado e lança um ataque feroz contra Maru. Desta vez, Maru não desvia, em vez disso, ele agarra o machado e rapidamente encurta a distância. Com Ong Jino, aproveitando a oportunidade para avançar com sua faca. Vendo Maru tentar algo novo. Embora Ong Jino ache bom, apenas isso não é suficiente para machucá-lo. Mas ele nunca esperou que Maru fosse girar a lâmina instantaneamente para ajustar a distância. E de repente fazer um corte sangrento em seu rosto. Essa ação enfurece instantaneamente Ong Jino. Ele pensou que Maru estava apenas falando, mas não esperava que ele realmente quisesse matá-lo. Se é assim, ele não tem outra escolha a não ser lutar a sério. Assim que termina de falar, ele de repente salta e chuta com força o peito de Maru. Vendo que este golpe foi de fato resistido, Ong Jino balança seu machado com um sorriso malicioso. Então tente bloquear o próximo golpe. Você sabe de onde meu machado virá? Da esquerda? Da direita? Ou de cima? Ao ouvir isso, os olhos de Maru disparam para a esquerda. Ele imediatamente balança seu martelo de ferro para bloquear o machado de Ong Jino. Ele instantaneamente sai da defensiva e lança um ataque frenético. Neste momento, Oh Jun-sik está simplesmente pasmo. Maru não apenas aprendeu os combos de Baekshiko e os ataques perfurantes de Choi Do-yeol, como também dominou os ataques de corte de Ji Yun-yang. Essa incrível capacidade de imitação e aprendizado é simplesmente absurda. Será que Ong Jino realmente vai perder desta vez? Em apenas alguns minutos, Ong Jino está cortado e coberto de feridas, mas logo, usando sua vantagem de força, ele agarra Maru violentamente pelo pescoço. Todas as suas mágoas se transformam em punhos de ferro, esmurrando Maru loucamente. Ele gostava tanto de Maru, até o ajudou a limpar a bagunça no país R. E ainda assim, Maru ousa tratá-lo como um porco e morder a mão que o alimenta. Com um soco potente, ele lança Maru pelos ares. Ong Jino pega o machado quebrado do chão e diz: Não me entenda mal. Eu nunca usei toda a minha força contra você. Mesmo assim, você ainda quer lutar até o fim. Se não aguenta, então morra. Qual o sentido de fazer tanta gente sangrar? Só para salvar uma pessoa? Já que escolheu este caminho, seu único destino é a morte. Ouvindo essas palavras, Maru não consegue deixar de refletir. Para se vingar, ele abandonou as memórias que compartilharam juntos, para parar de hesitar. Ele abandonou aqueles belos sentimentos, ele até abandonou o coração que enxerga as pessoas como pessoas. Mas só agora ele percebe que a única coisa que não abandonou foi a sua própria vida. Neste momento, diante de Ong Jino, que balançava o machado em sua direção novamente, Maru decide arriscar sua vida e abandonar até mesmo a vontade de sobreviver. Porém, nesse instante, Ji Mian invade o local com uma arma em punho, gritando que o cartão VIP já expirou há muito tempo e que hoje ela vai fazer Ong Jino de peneira. Mas, assim que termina de falar, Ji Mian perde o foco instantaneamente. A arma em sua mão cai. Ong Jino vira a cabeça e diz para ela com um sorriso: Nossa pequena Yang está aqui. Ouça com atenção o que eu digo, na mesa do meu escritório. Há um cofre. Nele estão nossas contas, em nome de vocês. Metade é o fundo de aposentadoria de vocês. A outra metade vai para o nosso Maru. Vendo Ong Jino desabar no chão, lágrimas imediatamente escorrem pelo rosto de Maru, e ele não consegue evitar de murmurar: Se quer lutar, anda logo e vem para cima. No momento em que Ong Jino cai, sua mente recorda sua infância, quando foi deliberadamente aprisionado em um chiqueiro fedorento. Ele roubava comida de porco de centenas de outros como ele e se envolvia em lutas violentas e intermináveis, usando todos os meios possíveis para se tornar o único rei porco sobrevivente. Mas, mesmo já sendo tão excelente aos olhos do tratador, o rei porco ainda tinha falhas. Ele tinha que ser levado de volta ao cercado especial para os reis porcos, para ser selecionado e para que o rei dos reis fosse determinado. Só então ele estaria qualificado para ser enviado para fora, para realizar missões de assassinato quase suicidas. Conforme o garoto crescia, já se vendo como um porco,
ele foi enviado a múltiplas missões mortais. Depois de sobreviver milagrosamente, ele de repente ficou confuso. Ele estava matando pessoas ou porcos. Até que um dia, o garoto voltou da morte, como de costume. E descobriu que a pessoa que sempre os criou como porcos mostrava um lado dócil e submisso. Um lado desprezível diante de um ser mais poderoso, assim como um leitão. Como o rei dos reis. Ele imediatamente sentiu seu território ser invadido e avançou na mesma hora. Balançando seu machado, ele o cravou com precisão no crânio daquele leitão. Então, ele se ofereceu à mulher à sua frente. Se vai usar animais de criação, naturalmente, deve usar o mais perfeito de todos. E assim nasceu o império do Senhor do Chiqueiro, Ong Jino. Ele começou a viver uma vida confortável, criando e treinando porcos. Então, nesses dias entediantes, ele conheceu Ji Yunyang, a melhor agente que fugiu do país H. E Maru, que possuía um talento extraordinário para o abate. No processo de passar tempo com eles, Ong Jino começou a sonhar que ele também poderia viver como um humano no futuro. A realidade nem sempre acontece como o planejado. Logo, Maru, que foi enviado ao país R para ajudar a empresa de gado da gangue a abater porcos, testemunhou acidentalmente o segredo da gangue de esconder substâncias ilícitas em costelas de porco. No desespero para salvar a própria vida, Maru não apenas matou 3 membros da gangue, mas também incendiou a fábrica inteira. O prejuízo chegou a 3 trilhões. O que deixou a gangue furiosa. Ong Jino já amava Maru como se fosse seu próprio filho. Pelo tempo que passaram juntos. Então, para salvar sua vida, Ong Jino fez de tudo para que a gangue aceitasse seu plano de compensação e, na reunião do grupo, ele pediu ao presidente para perdoar Maru. Mas, inesperadamente, o presidente decidiu de repente se livrar de todos os subordinados de Ong Jino. Se ele se recusasse a obedecer, seria jogado de volta no chiqueiro. Ong Jino sempre foi um porco. Para porcos, ordens são absolutas. Mas, mesmo assim, ele ainda queria salvar Maru. Para isso, Ong Jino seguiu o plano previamente combinado com a gangue. Sem o conhecimento de Maru, ele secretamente viciou a mãe dele, como prova de uma grande ofensa contra a gangue. Então, ele deixou Maru abater a elite de seu departamento e todos os funcionários para provar que, com seu talento para o abate, ele poderia, com certeza, criar mais valor para a gangue do que os 3 trilhões. Mas, no final, Ong Jino nunca esperou que tudo o que ele fez para salvar Maru faria Maru vê-lo como um inimigo que feriu sua família. Ele até o tratou como um porco. Ele jurou abatê-lo com as próprias mãos. Seu comportamento ingrato fez Ong Jino explodir de raiva instantaneamente. Ele decidiu seguir a ordem do presidente e matar Maru, mas no final, Ong Jino ainda não conseguiu. Um porco vivendo sem propósito contra um humano, disposto a sacrificar a própria vida para proteger algo precioso. Vendo a aparência de Maru, Ong Jino de repente sentiu vergonha de si mesmo. Ele queria se tornar humano. Ele queria ser tratado como humano. Então, Ong Jino decidiu, sem hesitar, morrer pelas mãos de Maru, deixando para trás toda a riqueza que acumulou em sua vida. Assim, o homem que um dia foi o rei do chiqueiro finalmente realizou seu desejo e morreu como um humano. Desta vez, lágrimas escorrem pelo rosto de Maru sem que ele perceba. Olhando para Ji Yunyang, que antes estava pronta para matá-lo. Ele imediatamente pega sua faca em posição de ataque, querendo lutar. Mas Ji Yunyang, vendo que Maru de repente se tornou poderoso o suficiente para matar Ong Jino, percebe que sua mão segurando a faca começa a tremer inconscientemente. Seus instintos lhe dizem para não lutar com Maru em nenhuma circunstância. Então, Ji Yunyang decididamente levanta as 2 mãos em sinal de rendição. Mas essa ação faz Maru pensar que ela está tentando enganá-lo, e ele, desconfiado, aponta a faca diretamente para a garganta de Ji Yunyang. Mas, neste momento, O Junshik e outros 2 correm de repente para proteger Ji Yunyang. Yang Yalbong explica apressadamente, agora não é hora de lutas internas. As forças de reforço da sede chegarão em breve. Agora que Ong Jino está morto, todos nós temos apenas um caminho, a morte. Com isso, os 3 pedem para Maru os aceitar. Trabalhar juntos é melhor do que agir sozinho. Ouvindo isso, Maru impõe uma condição. Então me digam onde Naru está. Assim que ele termina de falar, O Junshik e os outros 2 olham para Ji Yunyang. Ji Yunyang, culpada, desvia o olhar. Mais cedo, Ong Jino a fez levar a irmã de Maru, Naru, para comer em um restaurante chique. Mas na hora de pagar, ela descobriu que o cartão do banco tinha atingido o limite.
Ela só pôde deixar Naru no restaurante, lavando pratos, enquanto ela corria de volta para a empresa para pegar outro cartão, Model. Mas, ao chegar na empresa e ver aquele bolo delicioso todo destruído, a raiva tomou conta dela na hora, e ela se esqueceu completamente de voltar ao restaurante para buscar a Naru. Maru não pode fazer nada sobre isso. E só consegue recuar com todo mundo por enquanto. No meio do caminho para o hospital, ele ordena que Ji Yunyang pule do carro para buscar a Naru. Mas ao ver que lá embaixo tem uma ponte de 100 metros de altura, Ji Yunyang cai no choro de medo, mas ao se virar e encarar a expressão assassina de Maru, Ji Yunyang fica tão apavorada que pula do carro sem pensar duas vezes. Enquanto isso, o diretor executivo Choi Ki-jong, do Grupo de Segurança Mundial, olha para Ong Jin-ho, caído no chão, com o olhar cheio de arrependimento. Quem deveria ter matado Ong Jin-ho era ele, mas agora ele só pode estender a mão para abrir à força aquelas pálpebras fechadas, assim como Ong Jin-ho arrancou seu olho direito quando eram jovens. Ele também arranca o olho de Ong Jin-ho. Em seguida, ele garante ao presidente do Grupo World que não importa para onde o assassino de Ong Jin-ho fuja, ele vai fazer aquelas pessoas em pedaços e recuperar o cofre. Enquanto isso, quando Maru e seu grupo finalmente chegam ao hospital, eles ficam sabendo por uma enfermeira. Sua mãe tinha acabado de ser levada por um grupo de homens de terno. Logo em seguida, Oh Jun-sik recebe uma ligação de Ji Yunyang, dizendo que a Naru desapareceu, também levada por homens de terno. Ao ouvir isso, Maru range os dentes de raiva. Ele imediatamente deduz que o grupo World levou sua mãe e a Naru como reféns. Desesperado de preocupação, ele sai correndo sem pensar, determinado a invadir o grupo World sozinho para salvar sua família. Mas, para sua surpresa, assim que chega à saída do subsolo, ele dá de cara com um homem grande de terno. O homem diz: "Nós estávamos esperando por você. Por favor, entre no carro e conversaremos." Ao ouvir isso, Maru imediatamente agarra a faca escondida em seu casaco e exige: "Foram vocês que levaram minha mãe e a Naru." Ao ouvir isso, o homem se curva profundamente em um pedido de desculpas. "Sim. Por favor, perdoe minha indelicadeza. Você pode discutir os detalhes com nosso representante." Assim que ele termina de falar, a porta do carro atrás dele se abre, revelando uma mulher elegante sentada lá dentro. "Sr. Maru, é um prazer conhecê-lo. Eu sou Shin Eun-yang, presidente do Hotel Charlotte." Nesse exato momento, Choi Ki-jong, da Segurança World, está liderando um grupo de homens até o hospital. Ele pretendia levar a mãe de Maru primeiro. Mas, para sua surpresa, ele dá de cara com o detetive An Tae-sik, que tinha acabado de descobrir sobre o desaparecimento da mãe de Maru. Eles são inimigos mortais. Toda vez que os dois se encontram, é de praxe que troquem provocações. Mas, desta vez, Choi Ki-jong está com pressa e não quer perder tempo discutindo com An Tae-sik. Mas, nesse exato momento, um subordinado chega correndo e gritando que deu problema. O Maru já saiu do hospital e a mãe dele também sumiu. Ao ouvir isso, Choi Ki-jong rapidamente agarra o queixo do seu subordinado e, com força, quebra os dentes do homem. "O detetive ainda está aqui. Como você pode falar com tanto descuido?" Ele o adverte. E, como esperado, An Tae-sik aproveita a deixa para mandar um recado. "É melhor eu não te pegar vacilando, ou nosso próximo encontro será no seu funeral." Ao ouvir isso, Choi Ki-jong silenciosamente pega um lenço e limpa o sangue da sua mão. Ele não consegue deixar de pensar: o Maru agiu mais rápido que a gente. Será que ele encontrou algum apoio poderoso? Na verdade, o que ele teme é exatamente o que está acontecendo. E a outra parte é ninguém menos que o Grupo Charlotte, o inimigo mortal do Grupo World. Nesse momento, Maru descobre que sua família foi levada por Shin Eun-yang e pergunta, ansioso, onde eles estão. Mas assim que ele termina de falar, Bong e Sung Chan saem de repente do carro. Bong mostra um vídeo da mãe de Maru e diz: "Nós ouvimos que o Grupo World estava prestes a agir. Então pedimos ajuda ao Charlotte, o rival do World. Desculpe pelo susto. Nós deveríamos ter-te contado antes, mas a situação era urgente." Ao ouvir isso, Maru fica furioso. "Levar minha família embora sem a minha permissão? Qual a diferença disso para aqueles desgraçados do Grupo Mundo?" Bong sabia que estava errado. Ele nervosamente pediu a Maru para assistir a outro vídeo, que mostrava Choi Ki-jong, da segurança do Grupo Mundo, com um grupo de subordinados, cercando completamente o quarto da mãe de Maru no hospital. Então, se Charlotte não tivesse ajudado,
você teria dado de cara com aquelas pessoas. Em seguida, Shin Yeon-yang convida Maru para entrar no carro, dizendo que o levará para ver sua mãe, Naru, agora mesmo. No carro, Shin Yeon-yang explica abertamente porque se tornaram inimigos mortais do Grupo Mundo. O Grupo Charlotte opera principalmente nos setores farmacêutico, hoteleiro e de varejo, petroquímico e financeiro. Já o Grupo Mundo atua principalmente na indústria de armas, comércio, distribuição, construção e valores mobiliários. Na superfície, esses dois grupos parecem coexistir pacificamente, mas, nos bastidores, eles travam uma guerra intensa. O que finalmente encerrou essa longa guerra foi a força de um único homem, depois de perder para seu oponente. O Grupo Charlotte logo se dividiu em duas fações. Uma fação queria transferir o Grupo Charlotte para o Grupo Mundo, enquanto a outra queria proteger o Grupo Charlotte. Agora, embora Ong Jin-ho esteja morto, o Grupo Mundo ainda possui um poder esmagador. Você e sua família estão sendo caçados pelo Grupo Mundo. Se você contar com os recursos financeiros e a capacidade de inteligência de Charlotte, você ainda pode ter uma chance de sobreviver. Mas, bem quando Shin Yeon-yang está prestes a dizer suas últimas palavras, uma van bate de repente na traseira do carro deles. Isso faz com que o sedã de luxo bata na vegetação da beira da estrada. Na emergência, Maru protege Shin Yeon-yang firmemente em seus braços. Essa atitude faz o coração de Shin Yeon-yang disparar. Vendo a aparência confiável de Maru, Shin Yeon-yang estende a mão para tocar seu rosto. E diz o que não conseguiu dizer antes: meu irmão, Shin Yeon-kyu quer me matar e transferir o Grupo Charlotte para o Grupo Mundo. Aquelas pessoas lá fora provavelmente foram enviadas por Shin Yeon-kyu. Então, Sr. Maru, o Grupo Charlotte protegerá sua família dos ataques do Grupo Mundo. Em troca, você estaria disposto a se tornar temporariamente minha lâmina. Diante dessa proposta repentina, Maru fica chocado no início. Então, ele se vira, saca sua faca e abre a porta do carro. Se você puder provar que tem a capacidade de proteger minha família, então eu me tornarei sua lâmina. Quando Maru sai do carro para enfrentar o grupo, Zhou Yang-ho, o gerente da Charlotte Chemical que os liderava, imediatamente saca uma faca curta de seu casaco. Um dos capangas carecas aponta para Maru, zombando. Seu macaco magrelo, você é o amante da Shin Yeon-yang. Mas, inesperadamente, assim que ele termina de falar, vários deles têm as suas gargantas cortadas por Maru. Imediatamente depois, Maru começa a brandir sua faca, cortando descontroladamente através da multidão. Ele os derrota facilmente, um por um. Neste momento, Maru percebe profundamente o quão formidáveis eram as pessoas que ele havia enfrentado antes. Finalmente, encarando o ataque de Zhou Yang-ho, Maru o mata com um único golpe. Com todos os subordinados de Shin Yeon-kyu mortos na cena, Maru se vira para Shin Yeon-yang e diz: eu provei minha habilidade. Agora é a sua vez. Ao ouvir isso, Shin Yeon-yang mostra um sorriso satisfeito. Então, antes de irmos ver sua família, deixe-me provar meu valor primeiro. Ela faz Maru embarcar em um helicóptero com ela. Eles partem imediatamente para o funeral de Ong Jin-ho. Enquanto isso, Ji Yeon-yang está sentada, desanimada, em um restaurante. Ela está muito preocupada por não ter conseguido buscar Naru. Maru a expulsará da equipe, ficando cada vez mais ansiosa. Ela deseja desesperadamente comer algo gostoso para aliviar o stress, mas, infelizmente, não tem um centavo. Nesse momento, um grupo de pessoas aparece atrás dela. Em um instante, Ji Yeon-yang tem uma solução. Ela se vira com um sorriso travesso e diz: camaradas, quanto dinheiro vocês têm nos bolsos? Ji Yeon-yang nunca esperava que essas dezenas de funcionários bem vestidos do Grupo Mundo, mesmo com todo o dinheiro deles junto, não teriam o suficiente para ela comer em uma barraca de rua. Justo quando ela está se sentindo completamente desapontada, de repente recebe uma ligação de Oh Jun-sik. Ele diz que Maru e a presidente do Hotel Charlotte foram ao funeral de Ong Jin-ho e pede para ela correr para lá para resgatá-los. Ao ouvir a notícia, Ji Yeon-yang ruge como uma loba furiosa, model. Aquele desgraçado, como ousa me deixar para trás e ir festejar sozinho do outro lado. No momento em que Maru e Shen Eun-yong chegam ao funeral, são barrados na entrada por uma multidão enorme. Do grupo World, eles ameaçaram arrancar a cabeça de Maru, que matou Ong Jin-ho, e colocá-la diante do memorial de Ong Jin-ho como uma ofrenda. Neste momento, Choi Ki-jung, que procurava desesperadamente por Maru, de repente abre caminho pela multidão. Ele se apresenta com más intenções, dizendo que receberá pessoalmente este distinto convidado, Maru.
Mas os presidentes de outros 2 departamentos do Grupo Ward sugerem. Ponto com sorrisos sinistros, porque não agimos todos juntos. Vendo-se encarado por um grupo de pessoas como lobos famintos. Maru está prestes a sacar a faca de suas costas e lutar até a morte, mas, inesperadamente, Shin Yeon-yang o impede com a mão. Shen Yun-yang avança com confiança e diz, se vocês matarem o Maru aqui, o que o Ward ganhará? Ao ouvir isso, o pessoal do grupo Ward concorda de uma vez, esse cara desonrou o Ward. Claro que precisamos de vingança, e matar o homem que matou Ong Jin-ho é uma grande honra. Ouvindo essas palavras, Shen Yun-yang não consegue deixar de zombar, então, a honra e a glória de que vocês falam. Vem de um grupo se juntando contra uma pessoa. Maru venceu um duelo justo, 1 contra 1, com Ong Jin-ho. Mas quando Ong Jin-ho estava vivo, nenhum de vocês ousou desafiá-lo. Então escutem com atenção. Mesmo que a Charlotte tenha divisões internas, eu nunca perdoarei ninguém que se atreva a tocar no meu pessoal. Se matarem o Maru aqui, preparem-se para a guerra, pagando um preço enorme para derrubar um homem. Mesmo que vençam, não é uma vitória de verdade. Esta guerra não tem honra nem glória. Nenhum benefício. Aqueles que estão confiantes em arcar com todas as perdas, por favor, vão em frente. Caso contrário, saiam do meu caminho. Assim que ela termina de falar, a multidão antes arrogante cai em um silêncio mortal. Mas, de repente, uma salva de palmas quebra a atmosfera estranha. A presidente do grupo Ward se aproxima, aplaudindo. Presidente Shen realmente sabe falar, assim como seu pai. Dito isso, ela para na frente de Maru. Então foi você quem matou nosso Ong Jin-ho. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente. Observando a mulher de cabelo roxo partir, Maru não consegue deixar de perguntar curiosamente sobre sua identidade. Yoon-young explica que aquela pessoa é Yuda, a presidente do grupo World e quem detém o poder. Ela é a pessoa com quem se deve ter mais cuidado. Então, os dois se aproximam do retrato de Ong Jin-ho. Mas Maru não está aqui para lamentar. Ele nunca poderá perdoar o que viciou sua mãe. Mas há algo que o confunde, porque Ong Jin-ho, que poderia tê-lo matado, escolheu no final morrer por suas mãos. E aquelas palavras que Ong Jin-ho disse antes de morrer, Maru, olhe. No final, eu ainda sou humano, não sou. Você deve viver até o fim como um humano. Esses mistérios estão profundamente enraizados no coração de Maru. Se ele conseguir sobreviver, talvez ele encontre as respostas. Então Maru fará bom uso das técnicas que Ong Jin-ho lhe ensinou. Ele matará todos os seus inimigos e sobreviverá. Nesse momento, Shin Yeon-yang está do lado de fora da porta e o lembra. Senhor Maru, assim que cruzar esta porta, você será minha lâmina. Maru não hesita. Ele escolhe resolutamente seguir o mesmo caminho que Shin Yeon-yang. Uma semana depois, dentro do Hotel Charlotte, Oh Jun-sik e os outros dois estão tentando de todas as maneiras abrir o cofre que Ong Jin-ho deixou para trás. Enquanto isso, Jim Yong está se deliciando com um banquete à vontade. E Maru finalmente se reencontra com sua mãe Naru, mas este raro momento de paz é rapidamente quebrado por um convidado inesperado. Um subordinado de repente relata que o vice-presidente do grupo Charlotte, Shin Yeon-kyu, chegou. Vendo a aparência canalha de seu irmão, Shin Yeon-yang pergunta, irritada, o que ele está fazendo aqui. Mas, inesperadamente, Shin Yeon-kyu ignora completamente a pergunta. E ordena que Shin Yeon-yang lhe sirva vinho, como se estivesse comandando uma subordinada. Shin Yeon-yang conhece bem a natureza irritante de seu irmão, então, com um sorriso, ela pega a garrafa de vinho e a derrama sobre a cabeça de Shin Yeon-kyu. Seu lixo. Quando perdemos o Word naquela época, você forçou uma divisão e eu deixei passar, mas agora você está se associando publicamente com os cães do World. O papai disse que me daria o grupo, mas o papai nem morreu ainda. E você já está de olho no cargo de presidente, até se aliando aos nossos inimigos. Você não consegue mais diferenciar as coisas. É exatamente por isso que o papai me escolheu como sua herdeira. Ouvindo isso, Shin Yeon-kyu saboreia o vinho que restou em seu rosto. Ele agarra bruscamente o rosto de sua acompanhante e derrama o vinho à força em sua boca. Seja sua acompanhante ou Shin Yeon-yang, todos devem fazer o que ele manda. Então, com uma expressão cruel, ele a pega de surpresa, atirando a garrafa em Shin Yeon-yang. Ele cutuca o ombro dela. Só porque o papai te designou como herdeira, você já acha que é presidente. Você sabe que o papai está em estado vegetativo, não é? Até ele morrer, você não vai herdar nada. Ouvindo isso, Shin Yeon-yang sorri e retruca. É melhor você tomar cuidado,
Porque eu sou capaz de fazer as mesmas coisas que você. Mas, inesperadamente, assim que ela termina de falar, Choi Kyung-jung, que está por perto, de repente cai numa gargalhada maníaca. Vendo isso, Shin Eun-yang manda ele calar essa boca imunda. Os assuntos da família Charlotte não são da sua conta. Seu cãozinho de guarda, para se meter. Sentindo que seu presidente foi insultado. A expressão de Choi Ki-jung muda instantaneamente e ele imediatamente estende sua mão enorme para dar uma lição nessa garotinha atrevida, mas nesse momento crítico. Maru avança de repente e corta a palma da mão de Choi Ki-jung com sua faca. É melhor dar o fora agora, ou eu mato você. Ouvindo isso, Choi Ki-jung acha Maru bem interessante. Suas veias saltam enquanto ele se prepara para lutar com Maru. Com isso, ele ataca ferozmente com suas garras. No instante, ele faz vários arranhões sangrentos no braço de Maru, mas embora Choi Ki-jung possua uma força de aperto monstruosa, ele ainda não é tão forte quanto aquele homem do machado. Maru imediatamente empunha sua faca e entra na batalha com confiança. Nesse momento, Choi Ki-jung fica bem surpreso. De alguma forma, Maru aprendeu a técnica de estocada do gerente Choi. E também a técnica de golpes de martelo consecutivos de Baeksyko. Mas o que chama ainda mais a atenção de Choi Ki-jung é que Maru aprendeu até mesmo a técnica de corte do agente Kim Yang. Parece que Yong Jin-ho realmente te dava valor. Ele te ensinou tantas técnicas diferentes aos pedaços, mas, mesmo assim, para mim, tudo isso não passa de truques baratos. Depois de repelir Maru com um só golpe, ele acende um cigarro tranquilamente. Então, ele pergunta, confuso, com apenas esse nível de habilidade. Como você matou o Juno? O que diabos ele viu em você para se importar tanto? Assim que ele termina de falar, Maru avança novamente. Pelas trocas de golpes anteriores, Maru percebe que subestimou seu oponente. Este homem talvez seja ainda mais forte do que Yong Jin-ho. Mas, no momento em que Maru tenta criar uma abertura, Choi Kyung-jung de repente esmaga a mesa com um golpe de palma. Num piscar de olhos, ele rasga a carne no peito de Maru com suas garras. Então, ele se vira e diz, parece que você não matou o Juno. Ele morreu de bom grado por suas mãos. Não é? Sacrificar por alguém como você. Ele estava ficando senil. Ouvindo essas palavras sarcásticas, Maru se recusa a aceitar a derrota e avança furiosamente para se provar. Mas, inesperadamente, Choi Kyung-jung agarra seu peito com um movimento rápido. Ele torce com força a carne sobre o coração de Maru e, em apenas um instante, Maru perde a capacidade de resistir. E é arremessado violentamente por Choi Kyung-jung, olhando para Maru, que ainda consegue suportar sua técnica suprema. Choi Kyung-jung entende. Então, o Juno valorizava a sua tenacidade. É por isso que ele se importava tanto com você. Ao ouvir isso, Maru levanta o rosto com um sorriso maroto. Parece que ele mencionava muito meu nome para você. Mas eu também ouvi falar bastante de você por ele. Por exemplo, ele uma vez disse que tinha um carinho especial por um coitado que não tinha um olho. Choi Ki-jung nunca imaginou que um simples pirralho ousaria zombar dele dessa forma. Ele fica furioso imediatamente e agarra o peito de Maru de novo. Com golpe atrás de golpe, ele o joga no chão e o espanca selvagemente. Nesse momento, Maru percebe que está em completa desvantagem em força, velocidade, experiência e técnica. Ele, que havia decidido proteger sua mãe Naru. Mas quem sabe quantas outras pessoas tão poderosas quanto Choi Ki-jung vão aparecer. Isso faz Maru duvidar se ele consegue mesmo proteger sua família, e bem quando Choi Ki-jung está prestes a dar o golpe fatal. Uma figura sombria aparece de repente. O detetive An Tai-shik aponta sua arma diretamente para a cabeça de Choi Ki-jung. E diz, não se incomode comigo, por favor, continue o que está fazendo. Você vai ter que matar alguém na frente de um policial para me dar um motivo para atirar em você. Ao ouvir isso, Choi Ki-jung levanta as duas mãos imediatamente e argumenta, eu só estava dando uma lição em um novato. Vendo isso, An Tai-shik guarda a arma e comenta, mas, diretor executivo Choi, você está ficando velho. Se machucou de verdade lidando com esse garoto. Choi Ki-jung olha para as marcas de garras em seu peito. Será que esse garoto, depois de ver minha técnica só uma vez, já consegue usá-la? Então todas as técnicas anteriores dele também foram obtidas por imitação. Nesse momento, Choi Ki-jung tem uma revelação. Então é por isso que Jung se importava tanto com esse cara. Mas, nesse instante, Maru é subitamente algemado. O motivo? Prisão de emergência como suspeito de assassinato. Shin Eun-yang olha para Maru com uma expressão séria.
Ela bate no peito com sinceridade e promete que, custe o que custar, vai tirar o Maru de lá o mais rápido possível. Ouvindo isso, Maru agradece e pede a ela que, por favor, cuide de sua família durante esse tempo. E com os olhos ardendo em fúria, ele avisa Choi Ki-jang que, mesmo que morra, ele vai pessoalmente despedaçar Choi Ki-jang. Logo depois, Oh Jun-sik e os outros dois descobrem que Maru foi preso. Aterrorizados, eles imediatamente imploram a Shin Eun-yang para resgatá-lo rapidamente. Diante disso, Shin Eun-yang diz a eles para não entrarem em pânico. Choi Ki-jang, que começou a confusão, está bem, mas eles prenderam apenas o Maru. Isso significa que a gente do grupo World dentro da polícia. Precisamos planejar com cuidado. Nesse momento, Jin Yang diz que não se importa, aquele açougueiro é tão ruim, porque se dar ao trabalho de salvá-lo desesperadamente. Se ele não tivesse matado Ong Jin-woo, eu não teria perdido meu emprego e sido forçada a viver escondida. Inesperadamente, essas palavras são imediatamente reprovadas por Oh Jun-sik e os outros. Não somos camaradas que passaram por vida ou morte juntos. Como você pode dizer coisas tão cruéis? E o fato de você poder se banquetear no Charlotte agora é tudo graças ao Maru. Com essas palavras, Jin Yang começa a suar frio. Ela imediatamente se vira para Shin Eun-yang e pergunta: eu estou comendo essa refeição por causa do camarada açougueiro. Sem ele, eu não posso comer. Ouvindo isso, Shin Eun-yang confirma que, de fato, deu a eles esse tratamento por serem companheiros de Maru. No momento em que ela descobre a verdade, Jin Yang percebe que estava se beneficiando do favor de Maru. Ela imediatamente se dirige para a porta. Sem pensar duas vezes. Esperem aqui. Eu vou trazer aquele desgraçado do Maru de volta agora mesmo. Enquanto isso, na sala de interrogatório da delegacia, Antaishik examina Maru cuidadosamente. Desde aquele interrogatório no hospital, ele vem investigando Maru em segredo. Ong Jin-woo era suspeito de ser um distribuidor de substâncias ilícitas. Uma fábrica japonesa, suspeita de fazer parte da rede de fornecimento, foi incendiada. E aquela mulher de 50 e poucos anos, cujas convulsões foram causadas pelo abuso de substâncias, não só teve sua casa desabada, como também desapareceu misteriosamente durante o tratamento. O Choi Ki-jang do grupo World está procurando por um homem. O elo em comum em todos esses eventos é o Maru. Nesse momento, vendo o silêncio contínuo de Maru, Antaishik expressa sua suspeita. Eu pensei que você era um lacaio da World, mas então encontrei manchas de sangue de funcionários da pecuária World na sua casa, e Ong Jin-woo está morto. No entanto, você aparece no funeral dele com a Shin Eun-yang. Qual é exatamente a sua relação com o World? Diga alguma coisa. Sempre com essa cara de quem já matou dezenas de pessoas. Como posso te ajudar assim? Mas, inesperadamente, neste momento, um detetive mais velho entra de repente. Trazendo comida e sorrindo, ele explica: já se passaram horas. Se você não o deixar comer, alguém vai morrer. Então, ele baixa a voz e o lembra. Você ameaçou prender alguém com uma arma sem provas concretas. O chefe está furioso e tem procurado por você. Ao ouvir isso, Antaishik não tem outra escolha a não ser sair temporariamente, pedindo ao detetive An para vigiar as coisas por ele. Assim que a porta se fecha, a expressão do detetive An muda instantaneamente. Ele diz a Maru para relaxar, pois os chefões mexeram os pauzinhos para mandá-lo aqui. Encha a barriga primeiro, depois conversamos com calma. Dito isso, ele afunda a cabeça de Maru na sopa picante e fumegante. Ele sorri maliciosamente: alguém virá-te buscar em breve, então vamos nos divertir um pouco antes disso. Essa ação faz Maru entender imediatamente que essa pessoa é o informante do grupo World. No mesmo instante, no vestiário da delegacia, uma policial é despida e enfiada em um armário. Ji Eun-yang, tendo vestido as roupas dela, veio para resgatar Maru. Mas assim que ela arromba a porta da sala de interrogatório com um chute, pronta para mostrar suas habilidades, a cena diante dela a faz congelar. Instantaneamente, ela vê que Maru matou abertamente um policial dentro da delegacia. Essa ação deixa Ji Eun-yang tão assustada que ela começa a suar frio e ofega: Maru é um louco. Vendo a reação dela, Maru explica que este policial é um lacaio do grupo World. Os homens deles estão a caminho, então eu não posso simplesmente ficar aqui sentado esperando para morrer. Você chegou na hora certa. Como uma agente, você deve saber como incriminar o grupo World. Essas palavras deixam Ji Eun-yang atordoada, e então ela grita com raiva: seu desgraçado, sem vergonha e cruel. Você só sabe me dar ordens sem limites. Vendo isso,
Maru propõe pagar a ela um banquete ilimitado de carne wagyu de primeira qualidade. A proposta atinge em cheio o ponto fraco da comilona Ji Yunyang. Atingida em seu ponto fraco, ela concorda imediatamente, com um sorriso radiante, em ajudar na limpeza da cena do crime. E ela respeitosamente acompanha Maru para fora da sala de interrogatório. Antes de sair, Maru diz a Ji Yunyang que irá primeiro para o Hotel Charlotte para esperá-la. Mas, assim que ele sai, os homens do grupo World chegam. No momento em que abrem a porta da sala de interrogatório, o cheiro forte de sangue atinge o rosto do homem de cabelo branco. Na sala escura, eles veem uma figura sentada e imóvel. Confundindo-o com Maru, um subordinado o empurra casualmente. A figura sentada desaba com um baque, revelando o rosto do informante deles. Morto há muito tempo. O rosto do homem de cabelo branco se enche de descrença. Ele nunca esperou que Maru ousaria matar um policial dentro da delegacia. Nesse momento, um subordinado toca o sangue ainda quente no cadáver e informa ao homem de cabelo branco que a morte ocorreu há pouco tempo. Ao ouvir isso, o homem de cabelo branco ordena imediatamente que seus subordinados se espalhem e procurem. Eles não notaram de jeito nenhum a presença de Ji Yunyang, agarrada no canto da sala. E Ji Yunyang nunca esperou que a pessoa que chegou seria o homem de cabelo branco com quem ela já trabalhou. Não ouvindo nenhum som lá fora, Ji Yunyang salta agilmente para o chão. Ela coloca a cabeça para fora para observar os arredores, mas, inesperadamente, no segundo seguinte, o homem de cabelo branco aparece de repente e chuta a porta com violência. O forte impulso da porta atinge em cheio o rosto de Ji Yunyang. Vendo isso, Ji Yunyang sabe que ele definitivamente a descobriu há muito tempo. O homem de cabelo branco sorriu lascivamente. No momento em que entrei, senti o seu cheiro. Este uniforme. Você o vestiu especialmente sabendo que eu viria. Ao ouvir isso, Ji Yunyang retruca com força, seu pervertido desgraçado. Não importa quanto tempo passe, você continua nojento do mesmo jeito. Com isso, ela saca sua arma e aperta o gatilho, querendo atrair a polícia para completar a armação. No entanto, o homem de cabelo branco não entra em pânico. Ele se esquiva para frente e dá uma rasteira nas pernas de Ji Yunyang. Ji Yunyang se curva para desviar e imediatamente desfere um soco violento no fígado dele. Em seguida, ela rapidamente acerta um golpe pesado no rosto do homem de cabelo branco. Mas, inesperadamente, depois de levar esse soco forte, o homem de cabelo branco mostra uma expressão de prazer e exclama: "Que sensação ótima!" E sua mão esquerda agarra o pulso de Ji Yunyang, enquanto a direita agarra o colarinho dela. Ele aplica um arremesso de ombro violento em Ji Yunyang. A dor instantânea faz Ji Yunyang perceber que esse louco ainda é tão resistente quanto antes. Mas antes que ela possa se levantar, um par de sapatos tamanho 48 de repente a ataca. Vendo isso, Ji Yunyang imediatamente rola para o lado e se afasta. Depois de ajustar sua postura, ela saca a lâmina de sua cintura. Ela planeja usar uma adaga para dar uma boa lição no homem de cabelo branco. Vendo isso, o homem de cabelo branco leva a mão ao cinto e avança com um sorriso sinistro. "Ah, eu também vou tirar uma coisinha. Mas a minha é um pouco grande. Será que você aguenta?" Ao ouvir isso, Ji Yunyang diz para ele tirar, que ela ajudaria a cortar direitinho. Mas, neste momento, um policial aparece de repente com a arma em punho, gritando: "Parados!" Os dois são forçados a parar o que estavam fazendo. Vendo o jovem policial tremendo de nervosismo, o homem de cabelo branco, cuja diversão foi interrompida, diz com raiva: "Abaixe essa arma. Você nunca matou ninguém. Não é? Pare de tentar assustar os outros, seu novato." Vendo que foi descoberto, o jovem policial avisa, ainda mais nervoso: "Não se mexa. Eu vou atirar mesmo." Ouvindo isso, o homem de cabelo branco, incrédulo, manda que ele atire imediatamente. No segundo seguinte, uma bala perfura seu ombro direito. Ao ouvir o tiro atrás de si, o jovem policial se vira rapidamente e vê a pessoa que atirou. É Antaishik, que havia sido chamado pelo chefe. Antaishik se aproxima e começa a listar os crimes do homem de cabelo branco. No instante seguinte, ele descobre o corpo do policial na sala de interrogatório. Ele imediatamente exige que os dois expliquem quem matou o detetive. Vendo isso, Ji Yunyang começa a incriminá-lo na mesma hora. "Foi esse cara que fez tudo." Ouvindo isso, o homem de cabelo branco ruge imediatamente: "Mentira. Foi você que o matou. O policial já estava morto quando eu cheguei." Mas, claramente, as palavras do bandido têm pouquíssima credibilidade.
Antashik ordena diretamente a seus subordinados que o prendam e investiguem. Em seguida, ele ordena que a gerente Yang, disfarçada de policial, escreva e envie um relatório. Mas é a continência de Ji Yun-yang, de um país estrangeiro, que a denuncia. Ela imediatamente não tem outra escolha a não ser fugir em pânico. Enquanto isso, Maru, que está a caminho do hotel, liga para Shin Eun-yang. Estou sendo seguido agora. Ainda não sei quantas pessoas são. Eu vou para aí depois de cuidar deles. Manda um carro para me buscar rapidamente. Depois de desligar, ele entra correndo em um beco, planejando atrair todos eles para lá. Mas, assim que ele passa por uma esquina, alguém está escondido nas sombras segurando um machado, planejando um ataque surpresa. Felizmente, Maru se abaixa a tempo de evitar a emboscada. Então, aproveitando a brecha no ataque do oponente, ele o mata com um só golpe. Arrastando o corpo, ele continua correndo pela rua. Os subordinados do grupo World que o seguiam veem isso. E imediatamente o perseguem em uníssono, acompanhados por sons de lâminas perfurando carne e gemidos de dor. Apenas Maru emerge do beco. Depois de entrar no carro. Parado na entrada do beco, Maru liga para agradecer a Shin Eun-yang. O carro chegou tão rápido. Muito obrigado. No segundo seguinte, Shin Eun-yang, ao telefone, diz a ele que o carro que ela arranjou está prestes a sair. Ouvindo isso, Maru desliga e pergunta: Você é do grupo World 2, não é? O motorista, vendo que foi descoberto, abre um sorriso perverso. Ele pisa fundo no acelerador, querendo levar Maru junto com ele. Em resposta, Maru rapidamente solta o cinto de segurança. Ele chuta com força a testa do motorista, forçando o veículo a bater em um poste de energia próximo. Chutando a porta do carro para abri-la, Maru, sentindo-se tonto e desorientado, não entende porque a outra parte sabia sua localização exata. Bem quando ele leva a mão ao pescoço para aliviar a dor, ele encontra inesperadamente um dispositivo de rastreamento. Isso o faz perceber na hora que a outra parte está deliberadamente atrasando seu retorno. Pensando nisso, ele liga apressadamente para Shin Eun-yang para perguntar onde ela está. Mas a resposta que recebe é que o estado de seu pai piorou subitamente. Então, ela está no hospital agora, e seu irmão está convocando o conselho de diretores, planejando tomar o controle da empresa. Precisamos ir para a empresa imediatamente. Ouvindo isso, Maru nunca esperou que a outra parte faria essa jogada. Depois de desligar, ele aperta o telefone com força, furioso. Se Shin Eun-yang cair, a mãe dele e Naru estarão em perigo, então, não importa o que aconteça, ele tem que encontrar um jeito de proteger Shin Eun-yang. Olhando para o chip de rastreamento em sua mão, ele de repente pensa em uma solução. Então, ele liga apressadamente para Ji Yun-yang e pede que ela coloque um traje planador e voe até o conselho de administração. Com o chip de rastreamento. Do outro lado, após ver a condição de seu pai estabilizada, Shin Eun-yang planeja sair do quarto do hospital e ir para a empresa, mas, inesperadamente, no momento em que abre a porta, ela descobre que a porta foi trancada e um gás desconhecido está vazando pela fresta. Em pouco tempo, o gás derruba Shin Eun-yang e os outros no chão. Sem vontade de desistir, ela se força a permanecer consciente. Justo quando ela se desespera e fecha os olhos, Maru aparece de repente diante dela. Não desista ainda, nós ainda temos uma chance. Eu já enviei a Ji Yun-yang para lá. Ji Yun-yang, pendurada no arranha-céu, está testemunhando uma tragédia se desenrolar. O homem de cabelo branco, solto através das conexões do grupo World, usou o dispositivo de rastreamento para segui-los até o conselho de administração da empresa. Ele está unindo forças com Shin Eun-kyu para eliminar os membros do conselho, qualquer um que discorde de Shin Eun-kyu. Assumir a empresa foi eliminado. Vendo o assunto resolvido, o homem de cabelo branco não pode deixar de ir até a janela para pensar. O rastreador mostra que é bem aqui. Então, por que ele não consegue encontrar Maru? No segundo seguinte, ele olha para baixo e descobre alguém pendurado do lado de fora da parede. A visão o deixa atordoado. Ele imediatamente agarra Ji Yun-yang e a joga diretamente para dentro da sala. E, neste momento crítico, Maru já chegou ao conselho de administração. No momento em que vê Maru, o cérebro minúsculo do homem de cabelo branco não consegue processar a informação. Então, ele imediatamente sorri e desiste de pensar. Se eu simplesmente matar os dois, isso não resolve o problema. Mas, justo quando ele avança em direção a Maru, Ji Yun-yang o pega de surpresa. Com uma rasteira, chutando o homem de cabelo branco para longe instantaneamente.
Sentindo a força familiar, o homem de cabelo branco percebe imediatamente que a pessoa usando o capacete é Ji Yunyang. Com isso, ele começa a desafivelar o cinto, querendo que Ji Yunyang provasse do seu poder, mas, neste momento, Shin Yeon-kyu o impede, dizendo para cuidar de Maru primeiro. Se Maru veio sozinho, isso não significa que o velho e Yeon-yang já eram. Então, se a gente acabar com o Maru, a vitória é nossa. Mas, inesperadamente, assim que ele termina de falar, Shin Yeon-yang entra. Quem você disse que morreu? Eu não vou morrer antes de você, seu lixo. Ouvindo isso, Shin Yeon-kyu fica um tanto perdido. Ele encara, boquiaberto, enquanto Shin Yeon-yang passa na sua frente. Então, de repente, ele pergunta curioso se o pai morreu. Mas Shin Yeon-yang lhe dá um tapa na cara. Sentindo a raiva dela, ele percebe que o velho ainda está vivo. E arrogantemente diz que já obteve a aprovação do conselho. E tomou o poder com sucesso. Mas Shin Yeon-yang pega os vários documentos e contratos que Shin Yeon-kyu forçou o conselho a assinar. Ela os rasga em pedaços e xinga furiosamente. Seu idiota! Esses contratos, sem certificação judicial, é só rasgar que não valem nada. Ouvindo isso, o ignorante fica com tanta raiva que treme, completamente sem saber que tal coisa existia. Furioso de vergonha, ele imediatamente manda o homem de cabelo branco matar Shin Yeon-yang, prometendo a ele o cargo de vice-presidente depois. Com essas palavras, o homem de cabelo branco avança imediatamente, empolgado em direção a Shin Yeon-yang, mas no segundo seguinte, ele é repelido por Maru e Ji Yunyang juntos. Então, Maru diz a Ji Yunyang para levar Shin Yeon-yang e sair primeiro. Ele cuidará de tudo aqui de agora em diante. Mas, enquanto os dois continuam lutando, Maru descobre que o oponente parece não ter senso de dor. Curioso, ele não consegue deixar de perguntar: você não tem senso de dor? Ouvindo isso, o homem de cabelo branco responde com orgulho: você adivinhou bem. Então, só me resta te mandar para a morte. Quanto mais ele luta, mais animado fica. Vendo que seu oponente é tão difícil de lidar, Maru desembainha sua faca decisivamente e ataca com ferocidade. Ele tenta usar a lâmina para cortar os nervos da mão do oponente, mas inesperadamente o oponente usa uma adaga de soco feita especialmente. Estilhaça diretamente a arma na mão de Maru, aproveitando seu momento de choque. Ele chuta ferozmente seu queixo, nocauteando Maru instantaneamente no chão. Mas bem quando o homem de cabelo branco desfere seu golpe fatal, prestes a terminar a batalha, Maru usa objetos espalhados para bloquear o ataque. Nesse momento, como um açougueiro de porcos, ele percebe que pervertidos gordos como o homem de cabelo branco, que gostam de dor, não são diferentes de porcos. Se você não atacar os pontos vitais, eles não cairão facilmente. E se o dano for muito leve, só deixa o porco mais violento. Então, ao abater um porco, você deve matar com um só golpe. Se a situação não permitir, você precisa atacar a cabeça para nocauteá-lo. Mas o que Maru nunca esperava é que, após levar um golpe pesado, o homem de cabelo branco não apenas não desmaia, mas diz arrogantemente que se você quer nocauteá-lo, deveria preparar um martelo de ferro. Seu desgraçado! Vendo que esse método não funciona, Maru ativa decisivamente a técnica de abate de porcos número 2. Ao encontrar situações inesperadas como esta, prioriza atacar os membros para restringir a mobilidade. O homem de cabelo branco, sentindo seu braço fraturar, contra-ataca imediatamente com uma rasteira. Mas Maru encontra a oportunidade e quebra sua panturrilha, mas mesmo com o osso quebrado perfurando o músculo, o homem de cabelo branco ainda avança animadamente para continuar lutando. Sabendo que este método não pode derrotar esse cara, Maru imediatamente descarta o martelo. Ele se move para o lado e assume uma postura de investida. Vendo truques novos, o homem de cabelo branco fica ainda mais animado. No segundo seguinte, Maru atinge no plexo solar com uma palma. Então, ele gira com força, torcendo o homem de cabelo branco 180 graus no ar. Mas Maru não para por aí, porque ele sabe. Uma vez não será suficiente para acabar com o homem de cabelo branco, então ele executa um combo aéreo. Ele torce o homem de cabelo branco em uma ascensão em espiral, enquanto o homem de cabelo branco se espatifa no chão. Devido à torção forçada, as mãos de Maru não conseguem mais lutar. Mas neste momento, risadas vêm de trás dele. O homem de cabelo branco realmente se levanta. Ele murmura: primeira vez sentindo meus órgãos se revirarem. É fantástico. Você está qualificado para provar o meu canhão. Mas assim que ele termina de falar, sangue jorra de sua boca. Então ele desaba completamente no chão, com o corpo todo tremendo. Canhão.
Deixar você provar meu canhão. Vendo isso, Maru começa a suar frio. Felizmente, essa técnica funcionou, senão eu estaria em apuros. E enquanto acabava com o homem de cabelo branco, o homem robusto responsável por encontrar Maru se aproxima e o avisa. Senhor Maru, saia daqui rápido. Os reforços do outro lado já chegaram. Enquanto isso, do outro lado, Shin Eun-yang, que chegou a um local seguro. Desce do avião e liga para o grupo World, perguntando se eles querem começar uma guerra. Matando abertamente os executivos do nosso grupo. Vocês precisam assumir total responsabilidade. Mas, inesperadamente, Yuda declara guerra indiretamente. Presidente Shen, não se preocupe. Nós já começamos o trabalho de limpeza. Não só na sede do grupo Charlotte, mas também no hotel da Presidente Shen, vamos cuidar de limpar tudo. Como se nada tivesse existido ali. Mas, enquanto os subordinados do grupo Ward entram no hotel, todos eles congelam no lugar. Neste momento, não há uma única pessoa no hotel. Vendo a situação, o líder da equipa encarregado da busca de repente fica com dor de cabeça. Desse jeito, não vou ter que fazer hora extra de novo. Mas, neste momento, seu colega de equipe grita de repente. Todas as portas aqui estão trancadas e até os elevadores estão todos parados. Ouvindo isso, o líder da equipe, percebendo que algo está errado, imediatamente começa a suar frio. No segundo seguinte, o hotel é subitamente detonado. No mesmo instante, na sede do grupo Charlotte, os reforços do grupo mundial, ao verem o estado lastimável do homem de cabelo branco, não conseguem deixar de zombar dele por não ter conseguido vencer nem o Maru. Quando ele vê o ferimento em forma de espiral no homem de cabelo branco, fica subitamente radiante. Eu não esperava que o Maru já tivesse aprendido a usar sua técnica tão bem. Enquanto isso, Maru, que está evacuando da sede do grupo Charlotte, é informado pelos guarda-costas da escolta. A cidade S agora está completamente controlada pelo grupo mundial. Ficar aqui nos coloca em desvantagem. Pelo contrário, o presidente Shen estabeleceu uma base na cidade F há muito tempo. Até mesmo o grupo mundial teria dificuldade para invadir lá, então precisamos ir para a cidade F agora. Enquanto isso, do outro lado, no Hotel Charlotte na cidade F, Shin Eun-yang está lidando com urgência com a invasão do grupo mundial. E ela também trouxe a família de Maru para lá. Após calorosos cumprimentos, Maru percebe que Ji Eun-yang não está presente. Ela não consegue evitar e pergunta, curiosa. Shin Eun-yang não tem outra escolha. A não ser dizer-lhe, hesitantemente, que Ji Eun-yang tinha algo para resolver e chegaria mais tarde. A razão é que, a caminho da cidade F, quando Ji Eun-yang ouviu que o destino era a cidade F, ela imediatamente disse que tinha uns assuntos pessoais, vestiu apressadamente seu traje planador e saltou do avião. Ela se esqueceu completamente que ainda carregava o dispositivo de rastreamento do Grupo Mundial. Mal sabia ela que o pessoal do Grupo Mundial estava de olho nas coordenadas que se moviam rapidamente em seus celulares. E neste momento, Ji Eun-yang, que já pousou em segurança, está se esgueirando silenciosamente para casa, mas de repente é atingida por um soco forte no topo da cabeça. Mas ela não reclama disso, porque todos ali são as pessoas mais importantes para ela. Depois de ser chamada para a mesa para comer, a tia, que sente seu cheiro azedo, a manda tomar um banho. Dizendo para ela sair e comer depois de se lavar, mas o que ela nunca esperava é que, quando ela termina o banho e sai, descobre que todos os seus familiares mais queridos morreram. Mortes violentas, e, ao mesmo tempo, ela é cercada por 4 pessoas com armas apontadas para sua cabeça.